Valores do meia Gerson são revelados pelo Zenit da Rússia. E aí a gente vai tirar um parâmetro se de fato vale a pena comprar o jogador. Será que o Palmeiras deve comprar o Gerson? Quero saber muita opinião de vocês lá no final desse vídeo. E tem rival ironizando a vitória do Palmeiras e querendo procurar pelo em ovo nesse jogo contra o Juventude. É, rapaziada, a choradeira segue desde o Choque Rei, já tem mais de uma semana e vou falar um negócio pra vocês, velho, os caras tão chato demais, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, o seu paparazzo rubro-negro tentando procurar pelo em ovo nessa vitória maiúscula do Palmeiras. Segue o líder, paparazzo, segue o líder. E já que a gente tá falando dessa goleada histórica do Palmeiras, tem muita coisa pra gente falar, tá? Gol de Bruno Rodrigues, Rafael Veiga batendo recorde no Palmeiras, subindo aí na hierarquia de belos jogadores que já tiveram passagem com a camisa do Verdão. Abel Ferreira dando recado e histórico do Palmeiras também, vencendo os últimos jogos aí por 3 gols de diferença ou mais, hein? Vou trazer isso aqui pra vocês agora. Então antes da gente começar, Palestrino, olha só. Meu nome é Leandro Rodrigues, a audiência aqui é muito rotativa, por isso que eu sempre me apresento. E ó, sempre Palestrino por aqui, a gente está repercutindo todas as informações de maior relevância sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Por isso que eu sempre te peço, se inscreve no canal, se você já é inscrito, verifica a sua inscrição. Você que já é da casa, já chega sentando o dedo no botão do like para ajudar o canal. Botãozinho também do hypar tá por aí. Agora para você que é novo, tá chegando agora aqui, espera, assiste o conteúdo até o final. E aí lá no final, se você gostar do conteúdo, você se inscreve e deixa o seu like. Fechado? Vou pedir muita paciência de vocês, porque aqui tem muita notícia para vocês pra gente conversar. Então pega o vídeo aí, você tá assistindo pelo celular, vai lavando sua louça, vai fazendo qualquer outra atividade que você tem, deixa o vídeo rolando e vai escutando, porque tem muita coisa pra gente repercutir nessa segunda-feira a respeito de Palmeiras. Vamos falar do nosso Verdão, mais líder do que nunca, nessa segundona, em seu canal Notícias Meu Verdão. Ah, meu querido Palestrino, vamos começar o nosso noticiário, ou melhor dizendo, projeto de noticiário para vocês, falando o seguinte, ó, vamos repercutir muito o que aconteceu no sábado aí, que o Palmeiras, vou falar para você, hein, o Palmeiras tá voltando a ser aquele Palmeiras do Velho Testamento que a gente costuma dizer, com a chegada do Abel Ferreira. Olha, confesso para vocês que esse Palmeiras tá animando demais a sua torcida e eu tô começando a ficar iludido, hein? Tô começando a ficar muito iludido com essas vitórias em sequência do Palmeiras. Principalmente por isso aqui que eu vou revelar pra vocês agora, ó. O Allianz Parque, Palestrino, voltou a ser o verdadeiro caldeirão alviverde. O Palmeiras emplacou sua 6ª vitória consecutiva dentro de casa. Todas elas com pelo menos 3 gols marcados por esse elenco alviverde, consolidando assim uma das melhores fases sob o comando do professor Abel Ferreira. Aquele clube que estava dando tanto alegria no passado pra gente aí recente, 2022, 2021, 2023, parece que a equipe tá voltando a ganhar casca e vai ser o terror dos seus rivais, porque vai ser choradeira daqui em diante. Pode ter certeza disso. E olha só, Palestrino, nos últimos confrontos em casa, o Palmeiras atropelou quem apareceu pela frente. Desde o dia 25/8, agosto, o Palmeiras venceu o Sport Recife no Allianz Parque por 3-0. No dia 13/9, o Palmeiras enfiou 4 gols no Internacional. No dia 20/9, o Palmeiras enfiou 4 gols no Fortaleza. No dia 24/9, o Palmeiras enfiou 3 gols no River Plate. No dia 1/10 foi 3-0 sobre o Vasco, mais 3 golzinhos aí pra conta. E agora 4 gols em cima do Juventude, jogando dentro do Allianz Parque. Vejam esses gols. O Palmeiras nas últimas 6 partidas que jogou dentro de casa não deixou de vencer os seus adversários por menos de 3 gols, tá? Foram no mínimo 3 gols dentro de casa que esse elenco do Abel Ferreira vem trazendo muita alegria para sua torcida. E obviamente isso é para deixar o Palestrino muito empolgado, porque são números estratosféricos. É algo avassalador, cara. De fato, o Palmeiras dentro do Allianz Parque tem sido um terror para qualquer adversário que vem enfrentar o Palmeiras aqui.
Com um ataque desses, né, fulminante, com a média de 3,5 gols por partida, o Palmeiras vem mostrando aí um futebol muito dominante, combinando aí intensidade, movimentação e muita confiança. Destaque para os artilheiros Vitor Roque e Flaco Lopes, que estiveram ausentes nesse último jogo contra o Juventude, e esses dois, né, vivem aí grande fase, grande momento jogando com a camisa do Palmeiras. Além da consistência defensiva também, que dá segurança ao time. Olha, vou falar um negócio para vocês, a gente achava que o Bruno Fux aí, quando viu a escalação, ia jogar de volante. O Palmeiras jogou com 3 zagueiros, o Bruno Fux ali dando a toada da saída de bola do Palmeiras. Que jogador espetacular, hein? Ô Bruno Fux, desculpa aí. Ô diretoria do Palmeiras, desculpa quando eu critiquei vocês no começo do ano, achando que essa contratação não fazia sentido. Faz todo sentido. E aguarda aí, Palestrino, que tem confirmação do Bruno Fux mais adiante pra gente conversar. Que jogador, que baita partida o Bruno Fux fez de novo aí contra o Juventude nesse último sábado. Só pra gente finalizar falando da sequência do Palmeiras, ela marca aí a melhor fase do Verdão lá no Allianz Parque em 2025, reforçando a força aí do estádio, né, e que a sua torcida dá ao elenco quando joga lá, como uma verdadeira aí, máquina de força emblemática jogando dentro de casa. O torcedor tem feito muito a diferença e empurra o time do início ao fim em cada partida, e deu para perceber isso daí no público que teve no Allianz Parque nesse último jogo contra o Juventude. De fato, o Palmeiras, cara, fazendo uma festa muito bonita aí, a sua torcida, a Mancha apoiando pra caramba, levando o estádio à loucura, todo mundo cantando, vibrando do começo ao fim. Parabéns à torcida do Palmeiras, que colocou aí mais de 40 mil torcedores nesse último sábado, nesse jogo contra o Juventude. Quero saber o que vocês acham aí dessa marca que eu falei pra vocês, 3 gols no Sport, 4 gols no Internacional, 4 gols no Fortaleza, 3 gols no River Plate, 3 no Vasco e agora 4 gols no Juventude. De fato, é uma máquina avassaladora esse elenco que o Abel preparou nesse segundo semestre, tá bom? Posta aí nos comentários, Palestrino, porque o chororô por aí tá grande, mas o Palmeiras segue mais líder do que nunca. E vamos lá, essa história aí do Palmeiras ter vencido de goleada o Juventude nesse último sábado, ela vem com muita coisa pra gente contar. E olha, mais uma que a gente vai reafirmar aqui, né? Porque eu já acho que já é a terceira ou quarta vez que eu venho trazer informação. E agora, né? Mais uma vez comprovando o que o Palmeiras vai fazer com o Bruno Fux. O técnico Abel Ferreira revelou, Palestrino, após essa goleada do Palmeiras sobre o Juventude, que o Verdão ficará com o zagueiro Bruno Fux, que pertence ao Atlético Mineiro. De forma, né, definitiva, tá? O Bruno Fux deve ser jogador do Palmeiras, aquele contratinho famigerado de 4 ou 5 anos aí, com bom salário para ele, né, para ninguém botar defeito. E atualmente o vínculo, né, de empréstimo do camisa 3 com o Verdão vai se encerrar em dezembro deste ano. Aspas aqui para o que o Abel Ferreira revelou sobre Bruno Fux na entrevista coletiva. Olha só, palavras do Abel. É um zagueiro com uma saída de bola absurda, com uma calma também extraordinária. É um jogador que nós gostamos e que vamos continuar com ele, afirmou aí em uma parte da coletiva de imprensa do Abel. E ele continuou, tá? Mais aspas aqui para ele, pro português. Vou fazer aqui uma comparação em relação ao jogador que foi nosso aqui, que era o Luan. A capacidade técnica desse jogador é acima da média para o zagueiro. Um jogador que tem uma saída de bola absurda. Se calhar, no último jogo contra o São Paulo, era mais fácil meter um centroavante e o treinador meteu um zagueiro. Essa é a minha função, ser treinador, fazer as escolhas. É perceber que eles nos podem garantir mais em determinado momento do jogo, o que é que o jogo está a pedir. E ele tem essa característica, referindo-se ao Bruno Fux, o Abel Ferreira em entrevista coletiva. Na zona mista, ao saber sobre o que disse o treinador palmeirense, o zagueiro Bruno Fux demonstrou felicidade e afirmou, aspas para o zagueiro, saber em primeira mão, parece que ele nem sabia disso, sobre o que disse Abel Ferreira em relação à sua permanência no Palmeiras. Aspas aqui para o Bruno Fux na fala completa dele. Notícia em primeira mão, dando risada. Se ele, Abel Ferreira, falou, está falado, então fico muito feliz, contente. Vou ver isso aí depois, falou o zagueiro na zona mista. Então tá mais do que comprovado de que o Palmeiras de fato vai atrás do Atlético Mineiro e acionar a cláusula de compra pelo zagueiro.
baita contrato, tá? Eu acho que o Palmeiras deveria fazer mais contratos como esse com outros jogadores, né? O contratinho de empréstimo faz aquele teste para ver se o cara vinga no Palmeiras, claro que com aquela famigerada cláusula de compra no final, e caso o jogador se revele como o Bruno Fux se revelou, um baita de um achado para o Palmeiras vai lá e compra o jogador. Só não sei como é que vai ficar a história também do Caio Paulista, parece que o Atlético Mineiro vai acabar ficando também com o Caio Paulista, vamos ver como é que vai se desenrolar toda essa história, você pode acompanhar aqui no Notícias Meu Verdão quando sair novidades sobre tudo isso. Fato é, Bruno Fux fez uma excelente partida contra o São Paulo, Bruno Fux fez uma excelente partida contra o Juventude. Pra mim, ele já tem que ser titular no lugar do Murilo, tá? E a dupla de zaga tem que ser Bruno Fux e Gustavo Gomes. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Posta aqui nos comentários, Palestino. Quero saber o que você acha desse zagueiraço que o Palmeiras achou aí. Tava lá encostado no Atlético Mineiro e agora tá jogando muita bola por aqui e marcou gol pelo Palmeiras, né? Nesse último jogo contra o Juventude, vale destacar aí pro Bruno Fux. Toda a sorte do mundo, a gente torce aí que ele permaneça nessa boa fase pelo Verdão. E ó, Palestino, vou falar uma parada pra vocês, tá? De toda essa história, dessa goleada do Palmeiras sobre o Juventude, uma das coisas que mais me emocionou nessa partida foi esse cara aqui, ó. Pô, cara, que satisfação ver o Bruno voltando, né? E marcando gol pelo Palmeiras, ganhando confiança, bicho. E ó, pelo jeito que ele jogou contra o Juventude, indica que ele vai ajudar demais a Sociedade Esportiva Palmeiras, hein? Tô torcendo muito por esse atleta, pelo jeito que ele jogou, ora fazendo falso 9 pelo Palmeiras, ora jogando como ali, mais ou menos um ala esquerda, um ponta esquerda. Rapaz, eu vou falar pra vocês, esse pode ser um baita de um reserva pra esses dois atacantes, Vitor Roque e Flaco Lopes, que tem jogado muito bem pelo Palmeiras. Fiquei muito feliz com o Bruno Rodrigues nessa última partida, e é isso que a gente quer ressaltar aqui pra vocês. O Bruno Rodrigues, ele vive de fato um momento muito especial pelo Palmeiras, né? O atacante marcou um dos gols da vitória aí por 4-1 sobre o Juventude nesse último sábado, dia 11. E o jogador encerrou, olha aqui, cara, você imagina o sofrimento desse cara quando ele se machucou lá atrás. Olha esse número aqui. Ele encerrou um jejum de 689 dias sem balançar as redes pelo futebol. Período marcado aí pelas lesões que ele passou e de muita também superação do atleta. Puta, mano, você não entende. Se a gente aqui tá emocionado com essa história, se eu tô feliz com essa história, você não imagina esse cara quando ele marcou contra o Juventude. Contou, é verdade, com o frango do Jandrei, que sinceramente é um péssimo goleiro, mas o que importa de fato é o gol do Bruno Rodrigues. Quando ele estava lá, ele marcou pelo Verdão. Visivelmente emocionado, como vocês estão vendo aí na foto, após o jogo, Bruno Rodrigues relembrou o período difícil e agradeceu o apoio recebido durante a recuperação. Aspas para o Bruno Rodrigues. Muita resiliência, muito foco, muito trabalho. Não vou citar nomes porque seria injusto, mas quero agradecer ao grupo por confiar em mim. Agradeço principalmente à minha esposa, que esteve comigo nesses 2 anos tão difíceis. Graças a Deus, isso passou. Consegui fazer um bom primeiro tempo e o que mais queria era marcar pelo Palmeiras, afirmou o camisa 11, fechando essa aspas para ele, mas tem outra aspas que eu quero evidenciar para vocês aqui. Olha só o que mais ele disse. É o carinho e o respeito que tenho por todos. Sei a hora de brincar e a hora de cobrar. Só tenho a agradecer pelo carinho deles, falando do elenco do Palmeiras, de toda a estrutura oferecida para ele do Verdão, né? Temos mais 11 jogos no Brasileirão para buscar o nosso objetivo, completou o Bruno Rodrigues. E com o gol marcado, o atacante espera retomar espaço no ataque do Palmeiras e enfim ganhar sequência sob o comando do professor Abel Ferreira, reafirmando sua importância no elenco alviverde. Pô, cara, você vê que o Abel, ele falou na entrevista coletiva sobre o Bruno Rodrigues, né? E o Abel disse, fez questão de deixar claro isso daí, que o Bruno Rodrigues o conquistou como homem, como caráter de atleta, de ser humano. E isso fez com que o Abel bancasse ele no Palmeiras, conversasse com muitas pessoas internamente. Porque assim, o Palmeiras vendo a situação do cara, tudo indica, o que a grande maioria dos clubes faria era tipo, ó, manda o Bruno Rodrigues embora, vende esse jogador para outro clube, mas não.
o técnico alviverde ele fez questão de evidenciar as qualidades do jogador e está retomando a confiança dele, colocando o jogador para atuar. E que para mim foi uma surpresa ele ter entrado de titular nesse jogo contra o Juventude. Foi bom porque deu força para o jogador, minutagem ao atleta, confiança e ainda mais ele fez o gol. Cara, comemorou demais, ele deu um beijo no joelho dele, olhou para o céu, agradeceu a Deus e toda a torcida quando ele saiu foi aplaudido pelo Allianz Parque. De fato foi um momento muito emocionante e eu espero de fato que esse menino dê a volta por cima no Palmeiras, que ele conquiste cada vez mais a torcida, que ele seja decisivo, que ele marque história e quem sabe até vire ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ô Bruno Rodrigues, tô torcendo demais por você, cara, você não tá ligado como também eu fiquei feliz com a sua atuação nesse jogo contra o Juventude. Foi o que eu falei pra vocês, gente. Não foi só uma goleada de 4-1. Tem muita história pra contar. E se liga nessa próxima aí que a gente também precisa trazer aqui no canal. Ah, você achou que eu ia esquecer, né? Não posso esquecer não, cara. Esse jogador aqui já marcou história no Palmeiras. E nesse último jogo contra o Juventude, bateu mais uma marca muito importante que precisa ser conhecida pela torcida do Palmeiras. Rafael Veiga, palestrino, alcançou mais um marco histórico vestindo a camisa do Verdão. Com o gol anotado recentemente no Allianz Parque, o meio-campista superou nada mais, nada menos que o Evair e igualou Romeu Pellicari. Os mais antigos aí vão lembrar dele. Na verdade, Romeu Peliciari, eu acho que era assim o nome do jogador. Entrando o Rafael Veiga para a quarta posição entre os jogadores que mais marcaram pelo Palmeiras na soma do antigo estádio Palestra Itália e hoje atual Allianz Parque. Com sabe quantos gols? 55 gols marcados pelo Rafael Veiga. De fato é uma marca histórica que a gente não pode deixar de trazer por aqui no canal. O ranking histórico é liderado por Heitor, com impressionantes 183 gols, seguido por Caetano Imparato com 72 gols e Luizinho na terceira colocação com 62 gols marcados na Casa Palestrina. Veiga agora divide a quarta colocação com Peliciari, deixando o Evair logo atrás na quinta posição com 54 gols marcados no local. O Veiga com 55 e o nosso ídolo também, Evair, com 54 gols marcados na Casa Palestrina. A marca Palestrino consolida Rafael Veiga como uma peça fundamental nesse elenco comandado pelo Abel Ferreira. Pois é, muita gente querendo escantear o Veiga, mas não tem como não, cara. Com apenas 30 anos de idade, o meia ainda tem potencial para subir ainda mais no ranking histórico e se aproximar dos grandes nomes que marcaram época na Sociedade Esportiva Palmeiras. O meia é o artilheiro do Palmeiras no século com 107 gols marcados, tá? Os 55 que eu falei para vocês é só dentro do Allianz Parque. Se a gente pegar todos os gols que o Veiga fez pelo Palmeiras, já somam 107 gols de história do senhor Rafael Veiga pelo Palmeiras. De fato, é um jogador emblemático que marcou a era do Palmeiras deste século 21. O Veiga, se ele continuar por mais 5 anos no Palmeiras ou se ele for embora amanhã, você pode ter certeza que esse cara aqui sai pela porta da frente. Mas na verdade, eu tô torcendo para que ele termine a carreira dele jogando pelo Palmeiras. Ele leva com ele esse espírito palmeirense desde a época aí, antes do Abel chegar, porque o Veiga já vinha jogando muita bola, veio, né, tava de empréstimo pro Atlético Paranaense. Quando ele volta pro Palmeiras, ele volta aquele jogador extremamente decisivo, tá? Rafael Veiga, tô torcendo demais aí pela sua recuperação, para que você volte e retome o seu bom futebol. Você fez um bom jogo contra o Vasco, depois você caiu um pouquinho de produção, né? Não conseguiu jogar muito bem contra o São Paulo no jogo que a gente virou lá no Morumbi, e agora de novo você tendo oportunidade, você mostrou que ainda tem futebol para jogar e vestir a camisa do Palmeiras, cara. Toda a força do mundo para você e é claro que nós aqui da torcida estamos sempre torcendo para que você cada vez mais, cara, marque metas, story records pela Sociedade Esportiva Palmeiras, beleza? Veiguinha também marcando história, Palestrino. Quero saber a opinião de vocês. Estou falando para vocês que esse jogo do Juventude marcou muita coisa. Quero saber o que vocês pensam. Usa aqui o espaço para comentários, porque sua opinião é muito importante. Quero saber se todo mundo está em sintonia a respeito
do meio atacante Rafael Veiga. E vamos lá, Palestrino, a gente tem que falar um pouco de polêmica também, né? Porque se não tiver polêmica, não tem graça, certo? E a polêmica da vez se dá pela fala do Abel Ferreira, velho. Ele deu aí uma cornetada na torcida, tá se mostrando aí um cara bem rancoroso com o que aconteceu com ele. Até certo ponto eu entendo o Abel, mas vamos ouvir. Vamos ouvir o que o Abel Ferreira falou, um cortezinho da entrevista coletiva, e depois eu quero tecer aqui a minha humilde opinião sobre essa história, tá? Vamos lá. Créditos a BTBS Esportes BR lá na rede vizinha, tá bom? Vamos ver o que o Abel Ferreira tem a dizer aí sobre a Mancha Verde, a torcida do Palmeiras, o apoio, o desapoio. Vamos ver o que ele tem a dizer, Palestino, bora? Nossos torcedores em todos os momentos, sobretudo nos momentos mais difíceis, como foi ainda hoje. Porque a Mancha Verde, quando está do nosso lado, nós somos foda mesmo. Oi? Mandou até um Somos, palavrão, hein? sente-se a pele de galinha como ainda foi hoje. Porque eles conseguem puxar todos o que estão aqui dentro, como foi hoje. Que eles sabiam que nós precisávamos de ganhar com os 11, com todas as ausências, mas também com a força da nossa torcida, que foi hoje o que nós sentimos aqui. E ninguém sentiu falta de ausências. Vimos o Palmeiras, vimos o Todos Somos Um. Vimos o jogo quem jogar, seja contra quem for, vamos jogar para ganhar. Foi o que nós vimos hoje aqui. E é isso que eu espero da nossa torcida. Mas aplaudir agora, dizer que somos os melhores agora, que temos... agora é fácil. Agora sabem o que é que eu digo aos meus jogadores? Atenção aos elogios. São impostores. Atenção, que agora vão começar a dizer que o Palmeiras... Lembram-se o que é que nos disseram sobre cada um de nós a seguir ao Corinthians? Lembram-se? Ou estão esquecidos? Foi o que eu lhes disse. Ou esqueceram-se? Então o caminho é exatamente o mesmo. Vamos continuar a fazer a mesma coisa. 24 horas, continuar o nosso trabalho, temos uma equipa nova, temos jogadores que valorizamos, que nunca foram à seleção, que nós valorizamos, que foram à seleção e fruto disso ficamos sem eles. É isso que eu espero dos nossos torcedores. Bom, então tá aí, a fala do Abel Ferreira repercutiu muito no final de semana, principalmente entre a torcida do Palmeiras e, cara, deixa eu ser sincero, o Abel, pô, cara, não fica com esse rancor não, Abel, é um conselho de verdade que eu dou pra você. Você é português, você vem do futebol português, você conhece como é que é a torcida, cara, não é exclusivo isso da torcida do Palmeiras. Se você tivesse como técnico do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Flamengo, cara, não importa onde você estivesse, Abel. Se você é eliminado 2 vezes no ano pro seu maior rival, cara, a torcida vai protestar contra você. Vai lá, eu queria saber o que você tem a dizer se jogasse Sporting em Benfica ou Benfica e Porto. Se uma dessas equipes ela é desclassificada em 2 torneios no mesmo ano, o que a torcida do Sporting, do Benfica, do Porto faria lá em Portugal, Abel? O que eles fariam? Você já tá aí como técnico, aí já tem uma carreira brilhante, já teve passagem por vários clubes aí na Europa, lógico, clubes aí de segunda, terceira prateleira. O maior clube agora que você está dirigindo na sua carreira é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Não fica com esse rancor. Quando a Mancha Verde lá subiu o tom com você naquela eliminação contra o Corinthians, é porque eu acho que você não entendeu ainda o que é um Palmeiras e Corinthians, Abel. Você tá o quê? 5, 6 anos no Palmeiras? Vai aí, quem sabe, ficar 7 anos, 8 anos no Palmeiras, mais ou menos, não sei exato aqui. Se vocês quiserem, vocês me corrigem nos comentários. Abel, você não entendeu o que é um Palmeiras e Corinthians, Abel? Ou um Corinthians e Palmeiras? Esse clássico, cara, é um torneio à parte, Abel. E você conseguiu, né, vamos lá, num momento como esse que é maravilhoso, você traz à tona uma coisa que você deveria ter deixado de lado, né, até por sabedoria. Porque você conseguiu trazer à tona aquele sentimento horrível que o Palestrino recebeu quando foi eliminado lá no Campeonato Paulista e quando foi eliminado também na Copa do Brasil, Abel. Para um time aí, cara, que não tem dinheiro nem para pagar os fundos das calças. Por isso que você foi criticado, por isso que a torcida se revoltou com você. Não fica rancoroso não, cara. Esse é meu recado que eu tenho aqui, humilde e sincero para dar para você, porque até eu te critiquei de fato. Porque uma derrota pro Corinthians 2 vezes sendo eliminado é complicado, né, Abel? Então acho que você precisa entender o que é um Palmeiras e Corinthians, que eu acho que você não entendeu ainda, tá? Você não entendeu ainda. Isso é um campeonato à parte, tá? O Corinthians, cara, o Corinthians é vencer ou vencer, não existe outro resultado. E a gente fala isso no bom sentido, né, cara, dentro de campo. Porque a rivalidade, cara, fica a flor da pele do torcedor, tanto do Palmeiras
quanto do Corinthians. E quando você é eliminado 2 vezes, é aquilo que acontece, Abel. Não fica rancoroso com a Mancha Verde, que ontem te ajudou pra caramba. Foi a Mancha que levantou, se não me falha a memória, essa campanha de Todos Somos Um, lembrando do seu bordão, Abel. O seu bordão, que eu vi depois que no seu Instagram, lá no Coach Abel Ferreira, inclusive, se você palestrino, não segue ele lá na rede vizinha, que eu já acabei de citando aqui, eu não posso ficar citando muito, porque o YouTube vai, ó, e dá uma garfada aqui no vídeo, só por citar a rede vizinha. Você, palmeirense, segue o Abel Ferreira lá na rede vizinha, tá? Segue ele lá. Ele postou no stories dele lá, esses dias, eu acho que depois da vitória do Palmeiras, o Todos Somos Um, que foi uma campanha levantada pela torcida organizada e todo mundo aí aderiu isso daí pelas difamações que a imprensa e torcedores rivais vêm fazendo contra o Palmeiras. E você, Abel, aderiu a isso aí também, cara. Não precisava, né, ter lembrado dessa história, porque o Palmeiras tá vivendo uma fase espetacular agora, cara. Acabei de falar os números aqui, o Palmeiras nos últimos 6, 7 jogos só vence os jogos com no mínimo 3 gols, cara. É uma fase maravilhosa, Abel, que você tá retomando e tá calando a boca dos seus críticos, que tanto gritaram fora Abel um tempo atrás, no qual eu também fiquei um pouco revoltado com você e falei, olha, o trabalho do técnico tem que ser avaliado para ver se de fato ele merece ser renovado o seu contrato. E ó, agora, com o trabalho que você está fazendo, você já está demonstrando, Abel, que você merece a renovação de contrato. E os caras que ficaram aqui, ó, várias vezes vendo comentários, eu não acho mais que esse técnico pode continuar no Palmeiras, fora Abel, que não sei o quê, você tá calando a boca dos críticos, cara. Então para com isso, deixa esse rancor de lado, perdoa o que passou, porque assim, mano, qualquer outro técnico, isso não é exclusivo para você, qualquer um, a torcida vai criticar da maneira que criticou se for eliminado 2 vezes pro seu arquirrival. Isso acontece no Palmeiras, isso acontece no Corinthians, isso acontece no São Paulo, no Santos, no Flamengo, no Botafogo, em todo lugar isso acontece, inclusive lá no seu país, em Portugal, porque eu sei que a rivalidade também, os ânimos fica a flor da pele lá quando tem jogo de Porto contra Benfica, Benfica contra Porto, Benfica contra Sport, eu sei como é que é lá, Abel. Então, cara, calma, eu sei que a crítica foi forte, eu sei que deve ter te machucado aí o seu coração, que você já tem de fato uma história no Palmeiras, mas ó, calma, vamos comemorar, você conseguiu, né, ressurgir o ânimo desse elenco do Palmeiras e tá aí, cara, brigando nas cabeças para ser campeão. Se vai ser campeão, eu não sei, mas por essa sequência de jogos do Palmeiras e até mesmo as derrotas, eu conto, você já tá mostrando que merece sim, de fato, essa renovação do Palmeiras, tá bom? Não fica assim não, Abel, um recado que eu dou pra você, cara, adere aí, todos somos um de fato. Eu sei que, desculpa me delongar aqui na minha fala, mas eu sei que é fácil, né, comemorar e elogiar a equipe quando o Palmeiras vai bem, né? Quando vai mal, a torcida, boa parte dela se revolta de fato. Afinal de contas, eles têm até a sua razão, porque o Palmeiras tem um bom investimento, tem dinheiro em cofre, tem elenco e tem um baita de um treinador que está à frente desse elenco do Palmeiras. Abel, quem há muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. A sua responsabilidade é grande no Palmeiras pelo fato de você mesmo já ter demonstrado a capacidade que você tem como técnico. Você é sensacional, cara. Você teve aí um período de baixa no Palmeiras, mas tudo que vem acontecendo vem mostrando sua nova ascensão e o seu ressurgimento dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá bom? Vamos deixar essa crítica de lado, todos somos um. Agora, o que essas críticas desses idiotas aí que estão fazendo contra o Palmeiras, depois desse choque rei, fizeram, sabe o que eles conseguiram? Eles conseguiram unir elenco, técnico e a torcida de novo em prol do Palmeiras. E eu acho que é isso que tem que ser ressaltado e eu acredito que você entende isso que a gente está falando por aqui. Bom, falei demais sobre esse assunto, quero saber a sua opinião, palestrino, aqui nos comentários. E a galera do Fora Abel, rapaz, vocês têm coragem ainda depois da sequência do Palmeiras? A gente não ganhou nada, é verdade, ainda esse ano, mas o Palmeiras tá jogando o fino da bola, hein, gente? Ainda vai continuar gritando fora Abel? Olha, acho melhor pensar, hein? E vamos lá, falei pra vocês que o vídeo ia ficar longo, não tô nem aí porque tem muita coisa pra gente repercutir. E olha aqui, ó, uma figura emblemática na internet, fazendo jus aqui ao Gabriel Reis. Todo mundo que eu escuto falar sobre ele, eu não conheço pessoalmente,
Todo mundo fala que esse cara aqui é gente finíssima nos bastidores, tá, gente? Todo mundo fala. Isso que ele faz, de fato ele é um torcedor do Flamengo, fanático pelo Flamengo, mas isso que ele faz na internet é um personagem, velho. É um personagem porque é a vida do cara, é o trabalho do cara, né? Então, é um personagem, tá? Não fiquem bravos com o Gabriel Reis. Mas, ó, vamos ser sinceros. Ô, vocês estão procurando pelo em ovo, hein? Ô, paparazzo, ô, vocês estão querendo procurar pelo em ovo mesmo. É brincadeira, hein? Não mancha a incompetência do Flamengo, não, tá? Porque o Palmeiras tá na ponta porque vem jogando muita bola e que o Flamengo vem oscilando muito aí nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos ver, Palestino, o que o Gabriel Reis, o famoso paparazzo rubro-negro, tem a dizer sobre um pênalti que foi marcado para o Palmeiras nesse jogo contra o Juventude, mas assertivamente, na minha opinião, o VAR chamou e o pênalti foi desmarcado. Vamos ver o que esses caras têm a dizer, mas estão caçando pelo em ovo até umas horas, hein? Meu amigo aqui, o Marcelo, é São Paulino. A gente não tá nem secando, não, velho. A gente tá assistindo o jogo, tá? Não. Tamo aqui... A gente acredita que, de fato, você, flamenguista, e o outro São Paulino ali bebendo aquela bela cervejinha, né, tal, ali, pra ficar contente na hora do jogo. A gente acredita que vocês, torcedores de outros clubes, estavam assistindo o jogo do Palmeiras e vocês não estavam secando. A gente acredita sim, tá bom? E assistindo o jogo. A vontade do juiz de dar um pênalti pro Palmeiras é impressionante, não é? O cara respirou, caiu no chão, pênalti. O jogador foi de biquinho, tirou a bola na bola. Era pra dar cartão ao jogador do Palmeiras ainda. Simulação. Ele queria, ele marcou o pênalti, Marcelo. Aí o VAR, esse VAR pelo menos foi homem. Não dá. Esse aí foi sujeito homem. Por quê? Ele chamou o juiz pra avisar, olha, foi biquinho. Aí ele foi lá, gesticulou lá, gesticulou lá, foi a bola. E aí ele pegou e anulou o pênalti. Mas, meu irmão, entrega logo. Entrega, não é melhor entregar logo? É melhor, não é? Entrega a taça logo. Tá feio. Pô, vergonhoso. Meu irmão, vergonhoso. Que os caras tentaram arrumar o pênalti. O cara tentou arrumar o pênalti pro Palmeiras logo no início do jogo. Isso é vergonhoso, velho. Eu quero saber a sua opinião, Palestino. Põe aqui nos comentários. Tem mais um aqui pra gente chegar, né? E antes da gente ver o próximo vídeo dele aqui, eu quero perguntar pros nossos rivais, né? Com todo respeito. A gente pode comemorar? Valeu o jogo contra o Juventude ou teve irregularidade também? A gente pode, tá valendo esse jogo contra o Juventude? Porque agora tem que perguntar, né? Porque agora tudo que acontece com o Palmeiras agora é campeonato manchado. É porque o Palmeiras comprou a CBF. Nossa, mas eu tô ouvindo esse papo de tanta gente, cara, que ó, já tá por aqui já, ó. Mas vamos perguntar, né, pro paparazzo, pra ver se a gente pode comemorar essa vitória do Palmeiras, né? Vamos ver, Palestino. Olha o que ele tem a dizer aqui. Sacanagem, dá logo a taça pros caras, porra. 4 gols ilegais, 4-0, porra. 4 gols ilegais? 4 gols ilegais, porra. Entrega logo a taça pros caras, porra. Chacoalha pra ele, cambá de ladrão. Tá certo. Hoje não teve, hoje tá ok. O juiz tentou dar um pênalti quando tava 0-0. Ah, que bom, obrigado. Mas hoje tá ok, hoje obrigado, vocês podem comemorar aí. Segue o líder. Mas por pouco tempo. Que destabilizou o time. Olha aí, ó. Pô, se não fosse o pênalti, ia estar Zero, 0x0, vamos tomar mais um gelo aqui agora, que o Palmeiras não vai ganhar essa bagaça, não. Pra casa do Não vai chapéu, cair no colo pô. deles, não. Vambora. Agora, porra, 4 gols ilegais é sacanagem. Lógico, vocês perceberam que ele tava sendo irônico aqui, né? Tá defendendo as cores do Flamengo. Não fiquem bravos com o cara, mas é lógico. Obrigado, tá, ô Gabriel Reis? Agora a gente vai comemorar porque vocês deram o aval pra gente, né? Porque se vocês não dessem o aval, obviamente a gente ia ficar quieto aqui e não ia comemorar essa vitória do Palmeiras. Com todo respeito, seu Gabriel Reis, vai pra casa do chapéu. Pra não falar outra coisa pra você, tá? Vai pra casa do chapéu, tá bom? A gente vai comemorar e muito. Chupa, flamenguista. O Palmeiras hoje é líder absoluto. Segue a gente aí, cara. O Palmeiras vem jogando o fino da bola e esses caras tão tudo assim, ó. Nossa, eles estão assistindo sem... Lógico que eles não estão secando, como ele falou aqui, né? Obviamente a gente acredita que eles não estão secando o Palmeiras. Mas... esses caras, velho, estão procurando pelo em ovo, o cara já tá enchendo o saco. Mas eu entendo, tá? Eu não fico bravo
com o paparazzo rubro-negro. Ele tá sendo irônico lá do outro lado também com o Palmeiras. Eu tô sendo irônico aqui do outro lado. Todo mundo fala que esse cara aqui é super gente boa nos bastidores. Até palmeirenses que o conhecem gostam muito dele nos bastidores. Aqui é um personagem que ele faz na internet como torcedor do Flamengo, o que de fato é também. Ele é de fato torcedor do Flamengo também, fora das câmeras. Mas eu vou falar pra vocês, hein? Chora na cama, viu, Gabriel Reis? Chora na cama que é lugar quente. E o próximo jogo do Palmeiras é contra o Red Bull Bragantino. E os caras só tem um clássico pela frente, que é o jogo contra o Botafogo. Se cuida, hein? Se cuida. Eu não quero ver ninguém reclamando de arbitragem, tá bom? E eu quero ver se a arbitragem não vai favorecer vocês nesse jogo contra o Botafogo. Nós vamos estar aqui, ó, olhando com um olhar clínico para esse jogo também, porque é claro que nós vamos dar uma zoada em vocês se tiver polêmica de arbitragem. Posta aí nos comentários, palestrino. Quero saber muita opinião de vocês. E eu tava esquecendo de uma coisa. Eu tava falando, acabei parando de falar, né? A gente vem vindo um monte de coisa na cabeça. A gente acaba atropelando muita coisa. Eu não fico com raiva, tá? E eu sugiro que vocês também não fiquem com raiva do paparazzo rubro-negro. Porque aqui ele é um torcedor, velho. Tudo bem, o torcedor tá no direito de zoar, ele tá defendendo as cores do Flamengo e nós aqui defendendo as cores do Palmeiras. O que eu fico com raiva, sabe o que é? É jornalista, cara, que deixa o seu profissionalismo de lado e deixa subir o seu torcedor. Ah, velho, saiam daí, velho. Vocês estão ganhando mó nota pra vocês serem clubistas aí em Jovem Pan, em Bandeirantes, na Rede Globo. Parem com isso, velho. Esses caras é o que dá raiva, sabe? Esses caras aí colocam um microfone que tem um alcance gigantesco, né? Falando um monte de groselha, um monte de merda sobre o Palmeiras, falando que o campeonato tá comprado. Cara, isso daí me irrita. O Gabriel Reis aqui não. O Gabriel Reis eu levo numa boa, porque eu sei que ele é um torcedor do Flamengo e obviamente ele vai fazer isso, faz parte da resenha, essa zoeira. Agora, jornalista, velho. Jornalista, tem uns jornalistas aí que tinham que ser mandado embora pra ontem, com certos comentários que tem feito aí, né, manchando a história do Palmeiras e tudo que o Palmeiras vem fazendo nesse campeonato brasileiro. E Palestino, vamos lá, vamos falar aqui um nome que tá muito em alta no Palmeiras, tá? Por incrível que pareça. Essa especulação aí tá ganhando muito corpo e a gente vai revelar para vocês aqui o que a internet, né, e os portais aí já estão revelando a respeito dos valores sobre o Gerson, caso algum clube queira comprá-lo. E vocês sabem, né, o Palmeiras é o que tá na linha de frente a respeito desse jogador, segundo os rumores que rolam na internet e também informação do Facincani recente trazida, né? É o seguinte, a passagem do Gerson, né? Informação que eu trago aqui, um resumo, tá? De site flamenguista, hein? Os caras estão falando isso aqui, ó, presta atenção. A passagem do jogador aí pelo futebol russo, Palestino, ele não tem, de fato, correspondido às expectativas criadas após a sua saída do Flamengo, né? Contratado aí como uma das grandes promessas do Zenit da Rússia, o meio-campista não vem conseguindo repetir o bom desempenho que consagrou no Brasil e tem enfrentado dificuldades, de fato, para se adaptar ao estilo de jogo e ao ritmo da Liga Russa. O mau momento físico do jogador tem levantado aí dúvidas sobre sua continuidade no elenco do Zenit e principalmente sobre suas chances de estar entre os convocados para a Copa do Mundo de 2026. Que eu acho que é isso que tá pesando muito aqui pro desânimo do Gerson. Fontes ligadas aí ao futebol europeu indicam que dirigentes brasileiros já monitoraram a situação do atleta. Apesar aí das atuações abaixo do esperado lá no clube russo, no Zenit, o clube não pretende abrir mão do investimento feito pelo Gerson. E é aqui, ó, que é a informação que a gente traz para vocês e já falou aqui em vídeos passados, bate, tá? Olha só, segundo informações do portal Gazeta Esportiva, o clube russo estabeleceu que só aceitará negociar o Gerson pelo mesmo valor pago pela contratação, ou seja, 25 milhões de euros, o equivalente a cerca de 160 milhões de reais na cotação atual. Os caras foram lá, a multa do Gerson é 25 milhões de euros, foram lá e pagaram para o Flamengo esse dinheiro. E eles não vão aceitar menos que isso para liberar o jogador do clube russo. E aí entra aquilo que a gente já conversou no canal. Será que o Palmeiras vai fazer esse investimento? Olha, vocês me perdoem, mas eu não acredito que a Leila vai desembolsar aí 160 milhões para repatriar o Gerson. Essa é minha opinião, tá?
Pode ser que pinte aí alguma oportunidade de mercado, algum jogador que entre aí nessa lambança. Se entrar, aí talvez o Palmeiras entre na negociação, mas não vai pagar, tá? Já afirmo pra você, o Palmeiras não vai desembolsar 25 milhões de euros pra trazer o Gerson. E aí, continuando aqui, informação que veio direto aí de portal flamenguista, hein? Os flamenguistas estão repercutindo isso daqui, ó. Em meio a essa fase ruim que o Gerson passa no Zenit, rumores apontam, né, segundo aí sites flamenguistas, que a dona Leila Pereira, presidente do Palmeiras, teria feito consultas sobre a possibilidade de trazer o jogador de volta ao Brasil. A especulação causou muita repercussão entre os torcedores do Flamengo e do Palmeiras, o que reforça a força do nome do Gerson no mercado brasileiro, né, no mercado nacional do futebol. Então, 25 milhões de euros é o que o Zenit quer minimamente para poder negociar o jogador. E você tá ligado como é que o russo negocia. É 25, meu amigo. Não é 22 mais 3, não é 20 mais alguns bônus, não é nada disso. É 25. Se o Palmeiras quiser o Gerson, vai ter que desembolsar essa grana. O que eu duvido que a diretoria do Palmeiras vai fazer. Aquilo que o Facincani trouxe nesses últimos dias, que ele fez questão de dizer, repito aqui as aspas do Facincani, que as conversas entre Palmeiras e staff do jogador, né, e Zenit, só para entender a situação, elas são embrionárias. Palavras do Facincani. Isso indica que o Palmeiras foi atrás para entender a situação do jogador e vendo aí o quanto ele quer voltar, né? Afinal de contas, também circulou aí na internet, os principais influenciadores do Palmeiras aí, aqui no YouTube, em outras redes também, evidenciaram que ele curtiu um post dos caras comentando. Ela falou, ó, já pode ir, dona Leila, buscar no aeroporto. Ele foi lá, o Gerson, e curtiu o comentário aí de um torcedor nas redes sociais, amplamente aí divulgado pelas mídias. O Gerson de fato não tá feliz jogando no Zenit, só que, cara, o dinheiro que os caras, os russos, querem pra liberar o jogador é um dinheiro muito alto. O Palmeiras tem capacidade de pagar? Tem capacidade de pagar, mas não é o perfil de contratações que o Palmeiras faz, né, observando tudo que o Palmeiras tem feito nos últimos meses nas suas contratações. 25 milhões de euros, gente, foi o que o Palmeiras pagou no Vitor Roque. Só que o Vitor Roque tem o quê? 20 anos de idade, é um garoto jovem. E o Palmeiras ainda pretende lucrar com ele. O Gerson é diferente. A única coisa que a gente ia ganhar com o Gerson é o retorno técnico que ele pode dar pra gente em campo. Quero saber muito a opinião de vocês. Vocês acham que vale o investimento de 25 milhões de euros? Vou deixar aí na conta de vocês. Escreve aqui nos comentários se vocês pagariam. Se vocês fossem eventualmente o presidente do Palmeiras, vocês fariam esse investimento no Gerson? Quero saber muito a opinião de todos vocês. E dessa forma, Palestrino, eu vou terminando por aqui mais essa edição longa. E agradecendo já de fato a audiência de vocês nesse canal, tá? E pedindo, se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal e ó, deixa o seu like, Palestrino. O seu like é muito importante, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que o Papai do Céu deu uma excelente segunda-feira abençoada para todos vocês. E quando surgir novas informações que envolvem o Palmeiras, é claro que a gente vai trazer conteúdo para vocês aqui no canal. Por isso que é importante você se inscrever e o sininho ativado. Vou ficando por aqui, tá bom? Volto num próximo vídeo e avante palestra. Segue o líder. Segue o líder e vocês que estão chorando, chora na cama que é lugar quente.